Boa tarde a todos. Vamos começar hoje essa live que eu vou fazer com muita alegria, com muito carinho, porque eu vou falar, como sempre, que eu gosto muito de Nossa Senhora. Mas hoje, continuando a live de ontem, assim, dando mais algumas coisas, porque tem muito para se falar, né? Mas eu vou procurar fazer uma coisa bem dinâmica, explicar bastante a história e no fim nós vamos ter um lindo testemunho de uma pessoa, um testemunho recente. E eu quero que ela mesma fale de viva voz o testemunho dela. Então, daqui a pouco, depois que eu contar tudo, eu vou chamar essa pessoa, né, a Suzana, e ela vai contar o testemunho dela de viva voz, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero colocar aqui. As pessoas estão entrando, né? Muito obrigada. Eu estou vendo aqui Carmo Vilela, Priscila. Eu quero, em primeiro lugar, a Magali, que é uma assídua, ela sempre assiste as lives. Eu quero muito, em nome meu, do Marcos, do Arthur, da nossa família, meus sentimentos, né, para vocês pelo ocorrido hoje. Hoje a sogra da Magali faleceu, Carmen Lourenço Venâncio, e eu queria deixar o nosso abraço, né, para vocês, para o Valteci, os nossos sentimentos, tá bom, Magali? Que Nossa Senhora receba ela na glória de Deus. E para começar, então, nós vamos começar falando de Lourdes. Em primeiro lugar, recordando a história, vamos nos reportar para o ano de 1858, século XIX, meados do século XIX. Foi nessa data que vai ter a primeira aparição na Gruta de Macibielle para Bernadette. E para falar de Bernadette, Bernadette era a filha mais velha do casal Francisco e Luísa. E aqui eu já começo fazendo um parênteses, porque é importante dizer que os pais de Bernadette se casaram por amor. Por amor. Por que eu estou falando isso? Porque isso é um detalhe muito importante ao meu modo de ver. Naquela época, os casamentos, a gente imagina, eles eram muitas vezes arranjados. Não que as pessoas não se amassem, mas era aquela coisa, arranjava-se, né, o casamento. E no caso do Francisco com a Luísa, o Francisco foi chamado à família da Luísa porque o pai havia falecido e não tinha um homem para tocar o trabalho do moinho da família. E ao chegar lá, a intenção era que o Francisco gostasse da irmã mais velha, da filha mais velha, para se casar com ela. E o Francisco vai dizer, tudo certo, eu caso, mas só se for com aquela ali, que era a Luíse, que não era a mais velha. E eu estou falando isso porque é um parênteses, só para a gente entender o contexto histórico da época, onde a mais velha tinha que casar primeiro que a mais nova. Não ficava bem o contrário. E, no entanto, devido às necessidades da família, eles aceitam, então, que o Francisco se case com a Luíse. Desse casal vão nascer 9 filhos, onde Bernadette é a mais velha. E assim, em poucas linhas, para quem já foi com a gente, né, com a Demarré lá em Lourdes, a gente já foi algumas vezes, né, muitas vezes, graças a Deus. E tem pessoas que foram algumas vezes, né, repetiram a dose algumas vezes. Eu vou falar que os primeiros 10 anos da vida da Bernadette, quando a gente vai a Lourdes, a gente vê isso. Ela foi muito feliz. Ela conta que foi o moinho da felicidade. Ela viveu ali 10 anos de muita harmonia, de muita alegria na família, com a vinda do nascimento dos outros irmãos, né, que vão nascendo. Então, ela ali, até os 10, 11 anos de idade, ela foi muito feliz. Dali para frente começa uma série de problemas, né, políticos e econômicos na França, e os pais vão perder tudo. E vão perdendo tudo, vão empobrecendo, até chegar num nível em que o pai, o Francisco, que era um homem corretíssimo, humilde, né, muito assim, correto em tudo, ele vai ser acusado de um roubo que ele não fez, né, ele não roubou no supermercadinho lá a farinha,
Mas ele vai ser acusado disso e isso vai ser uma dor, né, muito grande na família. Bem, ele consegue se libertar dessa acusação, mas a família está assim, bem... Naquele momento que a gente poderia dizer quase fundo de poço, de tristeza, e eles não tinham mais onde morar. Então aí começa a história, né, que a gente vai contar aqui sobre as aparições. No momento em que Bernadette vai acontecer a visita dela à gruta e ela verá Nossa Senhora, nesse momento eles estão morando num local que também a gente visita lá, que chama Le Cachot, porque era como se fosse uma salinha, uma caixinha, né? Era a antiga prisão do local da cidade. E ali ninguém queria ficar e eles conseguiram morar ali com um pagamento minúsculo, porque ali era muito úmido, as paredes eram muito úmidas, era um local muito pequenininho e é ali que a família vai morar. Agora, olha que coisa bonita. A família ali, a gente tem como nos registros, os vizinhos, as pessoas que viram essa família morar ali, disseram que nessa família reinava uma paz, uma harmonia admirável com tudo que eles estavam passando. E a gente sabe por quê, né? Eles rezavam o terço diariamente. Chegando nesse ponto, então, eu vou entrar no momento, então, das aparições. Bernadette tinha, nessa altura, 14 anos. E ela, na infância, ela teve o cólera, aquela doença, aquela pandemia, né, que pegou muita gente na Europa. Ela não morreu, mas ela ficou com asma, ela ficou asmática. Então, nesse dia, né, que ela vai sair para... Aconteceu assim, era um dia muito frio, era dia 11 de fevereiro de 1858. A irmã mais nova dela, da Bernadette, junto com a vizinha, resolveram ir buscar lenha, porque o pai tinha vendido as últimas lenhas para poder ter dinheiro. Então eles estavam sem lenha e estava muito frio. E a família não ia aguentar, porque onde é Lourdes? Lourdes fica na França, no sul da França, aos pés dos Montes Pirineus. É um lugarejo muito pequeno e muito frio mesmo. Então, precisaria da lenha. E Bernadette, ao ver que as duas iam, ela fala, mamãe, eu quero ir também. E a mãe diz, você não, você é asmática, você tem problemas, vai me dar problema, depois vai ter pro médico, remédio, não, você não. E ela insiste com a mãe, convence a mãe, e agora eu vou contar um detalhe que é muito importante. É o seguinte, a mãe faz ela prometer que ela não vai de modo algum se molhar, porque ela era asmática e toda vez que isso acontecia era problema. Então a mãe faz ela prometer que se ela fosse para lá do riacho, porque assim, lá tem um rio chamado Rio Gave, que corta, né, a cidade, que ela tomasse muito cuidado, que ela não ultrapassasse o limite dela, porque ela sabe que se ela ficasse molhada, ela ficava doente. Pois bem, as três vão então bem longe da cidade, porque todas as toras, as lenhas da cidade já tinham dono, então elas tinham que colher longe, e elas vão. Chegando na beira do rio Gave, a irmã dela com a vizinha ultrapassam o rio, né? Metem os pés, vão pulando nas pedras e ultrapassam o rio. E aí, olha o detalhe, que coisa mais linda, gente. Bernadette, por obediência, a mãe tinha falado com ela, ela se senta numa pedra, começa a tirar as meias e o sapato para ela poder passar a pé descalço, né, em cima das pedras e não molhar, porque se ela ficasse com roupa molhada no corpo, ela sabia que era problema. A mãe avisou muito a ela. Então, assim, a obediência, né, ela senta para fazer esse movimento. E no que ela senta, as meninas já tinham passado para o lado de lá do rio, ela olha assim e ela vê a gruta, né, de Macibielle. Só que dentro da gruta, ela vê uma jovem, uma linda jovem, toda de branco, com um laço azul na cintura. E ela olha e sente que aquela imagem chama ela. Ela se aproxima, cai de joelhos, imediatamente, junto com a imagem, ela faz o nome do pai
e começa a rezar o terço de joelhos ali. Ela conta depois nos escritos dela, que a Bernadette vai fazer os escritos dela no convento um dia, quando já é mais adulta. Ela conta que ela não sabe se ela se demorou 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, meia hora. Ela sabe que ela ali rezou e foram momentos de paz, de felicidade, que ela não sabe descrever. Ela conta que antes dela olhar e ver na gruta essa linda menina, porque era quase uma menina como ela, a jovem que ela estava vendo. Ela conta que primeiro houve uma rajada de vento. Ela olhou, não viu vento nenhum, nenhuma árvore balançando. Então, quando ela olha para dentro da gruta, ela vê que tem algo místico ali, algo sobrenatural ali. Sobrenatural, ela percebe isso. Eu estou falando essa palavra, sobrenatural, porque o contexto histórico da época se contrapunha a tudo que era sobrenatural. Eles estavam vivendo o humanismo, a época do racionalismo, a época de você olhar e olhar para o homem, raciocinar, olhando só para a terra. Nada de olhar para o céu, para o sobrenatural, para Deus. Isso não era politicamente correto. As pessoas estavam muito racionais. Então, quando Bernadette percebe, ela está lá rezando o terço, termina o terço, ela olha, vê que a irmã e a vizinha estavam lá do outro lado, ela atravessa o rio, e ao chegar lá ela começa a dizer, vocês viram? Vocês viram alguma coisa? E as duas falam, não, nada. O que houve? E viram que ela estava diferente. E acaba que ela conta a experiência dela, e ela conta com tanta firmeza, com tanta descrição do que tinha acontecido. E aí depois ela diz, por favor, não comentem com ninguém. Bem, Bernadette vai falar isso com a irmã e com a vizinha, como a mesma coisa que falar com nada, né? Elas vão contar, a primeira coisa que a irmã faz quando chega em casa é contar para a mãe, para o pai. A mãe fica horrorizada, manda a Bernadette contar, a Bernadette reconta tudo. A mãe fica muito assustada, fala para ela não ir mais lá, proíbe ela de ir lá. O pai também, ficam assim, né? Nossa, não. A mãe vai ver que isso é alguma coisa ruim que vai nos acontecer, não quero mais, não vai lá. Só que Bernadette não resiste, vai acabar voltando lá, né? No dia 14, isso foi dia 11, 3 dias depois ela volta lá. E aí começa uma série de coisas, né? A primeira coisa que acontece é que nesse dia que ela volta lá, a mãe acaba concordando, manda ela levar água benta e jogar, se alguma coisa aparecesse. E ela de fato vai. Quando ela vê Nossa Senhora lá no mesmo lugar, ela joga água benta, ela vê que essa imagem que ela chamava de aquelo faz assim e recebe a água feliz, e novamente o terço, né? Rezam o terço juntas. Quer dizer, Nossa Senhora não reza, isso é um detalhe importante. Ela ouve, né? Bernadette reza, ela faz o nome do Pai, ela reza o creio, ela não reza a Ave Maria, porque é para ela, né? Não reza para ela. Bem, e assim vão se suceder, né? Logo as pessoas da cidade muitas vão saber. Bernadette vai falar com o padre da cidade, o padre pede autorização para contar para o pároco. Começa a se espalhar, e imediatamente várias pessoas, para não dizer centenas de pessoas, estão ali. Bernadette, então, tem um pedido que desde o início vai acompanhar as visões. O pároco, que não acreditou, mas ao mesmo tempo ele sabia que algo estava acontecendo ali, porque a Bernadette, quando falava da visão, ela falava com toda sinceridade. Então, é diferente quando você vê uma pessoa falar do fundo da alma. Né? Ela não todos os detalhes ela contava direitinho, queriam confundi-la, não conseguiam. Então, assim, Bernadette, então, teve uma missão desde o início, que era perguntar quem era essa visão. E essa visão que ela chamava de aquilo, ela imaginava que era Nossa Senhora, mas ela, né, tinha que esperar saber quem era. Então,
quando já é mais para frente, se eu não me engano, no dia 25 de março, dia da Anunciação. 25 de março, ela já está lá com centenas de pessoas ali e ela vai perguntar o nome, Nossa Senhora vai dizer o nome dela, né? Vai dizer quem ela é. Mas é muito importante também, eu queria lembrar um detalhe. Antes dela dizer o nome, uma aparição antes ou duas, Nossa Senhora vai pedir uma coisa muito importante que vai estar ligada a essa situação que eu falei do humanismo, né, de viver essa ideia do racionalismo que se contrapõe ao sobrenatural, à obediência a Deus, aquela... Nossa Senhora vai pedir para ela, as pessoas viam a Bernadette, mas não ouviam, né, e nem viam a imagem de Nossa Senhora. Então, o que as pessoas viam? Viam a Bernadette balbuciando o terço, porque elas não ouviam a voz, e de repente viram a Bernadette se jogar no chão, enlameado, beijar aquele chão várias vezes, pegar uma erva nojenta, digamos assim, comer aquela erva, e depois ela pegar uma água bem enlameada e se lavar. Uma água que ela cavou ali na gruta, um buraco, e aquele buraco cheio de lama, ela começa a se lavar com aquela água e olha para aquela imagem e faz assim, e lava. E as pessoas falam, meu Deus, essa garota agora enlouqueceu. Embora todo mundo, engraçado, a Bernadette, ela conquistava, ela era assim, as pessoas gostavam dela, né? Ela era uma pessoa humilde, muito, digamos assim, limitada, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, ela nunca tinha feito o catecismo, ela tinha sim a fé, né, dada pela família, rezava o terço, mas ela era limitada, porque, como eu disse, ela teve o cólera que a fez ficar muito doente, então, por conta disso, ela nunca conseguiu aprender a ler, ela teve que trabalhar, era a filha mais velha da família, então, ela trabalhou na casa de pessoas, dos tios dela como doméstica, então, assim, ela não teve tempo, não teve condições de estudar. Então, ela era muito limitada. E, no entanto, para descrever a visão, para falar o que ela tinha vivido, ela tinha uma sabedoria que encantava as pessoas, encantava inclusive o padre, vai encantar os seus, como é que se fala? Os seus que vão entrevistá-la, né? Então, assim, ela era muito sincera. Pois bem, quando as pessoas veem ela fazer isso, se lavar com aquela água, comer aquela erva, elas perguntam para ela, por que você fez isso depois que acaba a visão? Ela fala, porque ela mandou. Simples assim, porque ela mandou. Então ela não contrapõe, entende? Que era o costume, você vivia numa sociedade muito, como eu disse, né, humanista. É interessante a gente pensar sobre isso. Nossa Senhora dá um exemplo assim de obediência cega, confiante, simples. É isso que Bernadette nos mostra, sabe? Eu vou dizer aqui um ditado, né? Quem obedece, né, em quem confia, quem obedece a Deus, a quem confia, não erra. Então, assim, Bernadette era essa simplicidade, dá esse exemplo. Essa água começa, né, de imediato a ser uma água que as pessoas começam a se lavar nela, porque Bernadette fala que Nossa Senhora, ela não diz Nossa Senhora, que aquilo mandou que as pessoas se banhassem ali naquela água, para ficarem curadas. E as pessoas imediatamente começam a fazer isso, e começa imediatamente uma série de curas ali, né? Curas até, a mais importante foi uma senhora que era da alta sociedade da França, que vai até lá, mete a mão que era paralisada na água e a mão fica curada. Então é uma cura que sai em todos os jornais da época. E assim são muitas. Tem um bebezinho, eu não vou falar das curas, senão, mas são muitas. Bem, no dia então que Aquilo vai dizer o nome, ela chega a levar, a mando dessa senhora, a Bernadette chega a levar, a mando dessa senhora, um papel e uma pena, né, uma canetinha, para poder escrever o nome, para dar para essa imagem escrever o nome dela, porque Bernadette não saberia escrever porque ela era analfabeta. E a Nossa Senhora, no caso,
a imagem, né, sorri e fala, não precisa, não precisa. E aí, quando ela vai, no dia que ela vai dizer o nome dela, né, tá aquele monte de gente lá, Bernadette consegue ir à gruta. Tô pulando todas as aparições porque são muitas. Ela diz que eu sou a Imaculada Conceição, só que ela fala na língua, no dialeto do local, que ela falava com Bernadette, não no francês. Bernadette não sabia o francês. Ela sabia o dialeto do local, que era Gastão, um nome assim, Gastão. E ela fala nessa língua, que eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entende nada, repete aquilo, que eu sou Imaculada Conceição, que eu sou Imaculada Conceição, sai dali correndo, vai para a paróquia repetindo que eu sou Imaculada Conceição, para não esquecer, ela repetia que eu sou Imaculada Conceição, entra depressa na sacristia, senhor padre, que eu sou Imaculada Conceição, que eu sou Imaculada Conceição, foi o que ela disse. Sinto muito, senhor padre, ela não é a Virgem Maria, né, a Nossa Senhora. Então, assim, essa sinceridade, essa atitude de Bernadette já choca o padre e o bispo também, que essa altura já estava. E ele fica assim, quem te falou isso? Você sabe o que você está dizendo? Ela não sabia mesmo. 4 anos antes, em 1854, o Papa Pio IX tinha colocado o dogma da Imaculada Conceição para a igreja. Bernadette não tinha a menor noção disso, né? Ela não sabia o que era isso. Mas ela, então, é mais um ponto que a gente vai ver o quão valiosa foi essa aparição de Lourdes, né? Ensinou a Bernadette e a todos nós a humildade, a obediência, a confiança e a oração do terço. A penitência pelos pecadores, porque quando ela come a erva, Nossa Senhora diz para ela que é para que fizesse penitência pelos pecadores. Então eu fiz uma explanação do que foi a aparição de Lourdes, para dizer o seguinte: essa água existe lá, está lá, para sempre, até hoje, não é? A gente tem essa graça de poder nos banharmos nessa água quando a gente vai lá, isso é uma coisa assim espetacular. Eu vou chamar então a pessoa para dar o testemunho do que aconteceu. E eu quero que vocês ouçam com atenção, porque não é só com ela, gente. Eu podia chamar N pessoas, né? Eu chamei a Suzana porque é uma pessoa que eu gosto muito, né? Suzana, Vladimir, a família. E é um testemunho que eu ouvi dela há 3 semanas atrás. Eu falei, vou te chamar numa live. Então, é isso. Por isso eu quero chamar a Suzana para falar. Deixa eu ver aqui. Suzana, queria mandar abraço aqui para as pessoas, Adrianinha, Luci e Júlio, né, querida, muito querida. Oi, querida. Boa tarde. Boa tarde, querida. Tô falando do abraço aqui, Dulce de Freitas, tem tanta gente, Célia, Sara, Tuti, Cris, Jane, Lelinha aí, né, tá em São Paulo aí nos assistindo. Que felicidade falar com você, amiga. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Claudinha. Que alegria podemos estar juntas, testemunhando as maravilhas, né, de Deus e de Nossa Senhora na nossa vida. Estou muito feliz. Pois é, eu também. E sem mais delongas, vamos ao seu testemunho. Pode mandar abraço. Vamos ao testemunho. Então, é importante que as pessoas saibam que eu sofria muito de dores na coluna há muitos anos. E a primeira vez que eu travei a minha coluna foi na jornada de 2011 na Espanha. Foi um momento assim da primeira vez, eu nunca tinha passado por aquilo de ficar travada. E depois dessa data, eu passei a travar várias vezes. Então eu fui ao médico, o médico disse que era hérnia de disco, que eu precisava tratar. Eu sou dentista, então a minha postura é muito fundamental para isso. Eu sofria muito para trabalhar. Algumas vezes cheguei a ser socorrida por alguns pacientes. Então, eu vinha sofrendo muito.
Quando houve a oportunidade da peregrinação, foi no ano passado, né? No final de março, eu fiquei preocupada, porque no final de 2018 para 2019, eu vinha travando direto, muitas vezes. E eu fiquei preocupada com o voo. Como seria o voo, né? Ficar ali aquelas horas parado, eu fiquei com medo de travar no avião. Então, eu levei bastante remédios e fui pela fé. Né? Nós primeiro passamos em Fátima, depois fomos para Lourdes, né, Claudinha? E chegando lá em Lourdes, nós assistimos aquele filme que conta a história. Eu confesso que eu fui tentada a não assistir o filme, porque eu falei assim, já conheço Nossa Senhora de Lourdes. Mas depois eu parei para pensar e disse assim, não, se eu estou aqui, eu tenho que vivenciar tudo. E foi muito bom, porque, na verdade, eu não conhecia Nossa Senhora de Lourdes. Na verdade, eu não conhecia sobre a água. Então, se eu não sabia da existência da água milagrosa, eu não conhecia Nossa Senhora de Lourdes, não é verdade? E eu vi que eu só tinha ouvido falar. Então, nós assistimos aquele filme e, no final, você falou muito bem, fez uma oração e você disse, Nossa Senhora quer nos dar o impossível. Vamos entregar o impossível à Nossa Senhora. Você deve lembrar muito bem, né? E você deve lembrar também que estava muito frio lá. Estava perto de 0 grau. E muitas pessoas chegaram perto de mim e falaram assim, eu não vou tomar banho naquela água, porque está muito frio naquela água. É assim mesmo, é sempre assim. É uma obediência, né? É uma fé, uma obediência. É. E aí algumas pessoas disseram que não iam tomar o banho, e eu disse assim, gente, se é um pedido de Nossa Senhora, nós temos obrigação de ir. Se é um pedido, é porque ela vai nos dar condições de tomar esse banho. E ali eu fiquei decidida a ir. Importante dizer que eu fiz uma lista de pessoas por quem eu ia pedir por meus filhos, pela minha família. Mas chegando lá, nós participamos da missa de manhã, depois seria a Via Sacra. Então eu não fui para a Via Sacra, fui tomar o banho. Chegando lá no local do banho, estava fechado, fechou meia hora antes. Era para fechar às 11, fechou às 10, 10h30. E aí ia reabrir às 2 horas da tarde. Eu pensei assim, eu vou ficar aqui, vou esperar na fila para não perder a oportunidade, porque no dia seguinte nós já viríamos embora. E eu não podia voltar sem tomar aquele banho, né? Então eu fiquei ali das 10h30 até as 14 horas. Em pé, eu fui a primeira da fila, porque muitas pessoas desistiram e eu fiquei ali. Ficando em pé, a minha coluna começou... Só um minuto. Isso aí é um teste. Acredite, o céu e a terra estão ligados. Diferente do humanismo que diz que não existe céu, o céu e a terra estão ligadinhos. E Nossa Senhora te testou. Vamos ver se essa ovelhinha está perseverando, se ela realmente quer a graça. Vai lá. Então eu falei, inclusive deu fome, porque era 10, né? Quando foi dando perto de meio-dia, eu combinei com uma outra senhora que tinha ido comigo, fomos nós duas, e eu disse para ela, olha, nós não vamos almoçar, eu não vou almoçar, eu vou ficar aqui me alimentando da água, meu alimento vai ser a água, porque o local do banho é perto da gruta, né? Então eu fiquei ali rezando o terço e tomando a água, foi o meu alimento. Quando foi chegando próximo das 14 horas de reabrir os portões, eu lembro que a minha coluna estava formigando muito, doendo muito. Mas sabe, Claudinha, de um tempo para cá eu parei de reclamar. Eu não reclamava, eu não falava para ninguém que eu estava com dor. Eu sorria, eu vivia normalmente, mas no fundo eu sentia muita dor. Mas eu parei de reclamar. Então eu fiquei ali naquela fila sofrendo com aquela dor e nem aquela senhora percebeu que eu tinha tanta dor. Eu aprendi a conviver com a dor, sabe? Quando deu 14 horas, abriram os portões, nós entramos, eu sentei na primeira cadeira. E eu lembro que quando a voluntária chamou, abriu a porta mesmo do local do banho, quando ela chamou, eu fui tentar levantar e ali eu fiquei. Nossa. E eu comecei a chorar. Foi assim, foi assim. E eu comecei a chorar porque eu fiquei desesperada naquela hora. Eu pensei assim, Senhor, eu tô aqui desde 10 horas da manhã e agora que abriu a porta eu não vou conseguir entrar. Porque a pessoa com a coluna travada, ela não faz nada, ela fica parada na mesma posição. Dói muito, né? E aquela senhora que estava comigo, ela me sacudiu e falou assim, anda, vamos. E eu falei, eu não posso, minha coluna travou. E por alguns momentos, depois ela me disse que achou que eu estava mentindo, sabe? Que eu estava inventando aquilo. Depois ela me disse.
E aí vieram umas pessoas e me levantaram, me arrastaram literalmente para dentro do local do banho. E lá eu fiz fiz tudo que elas me indicaram, né? Você tira a roupa, enrola numa toalha. Eu fiz tudo aquilo chorando de dor, com a coluna travada, digo mais uma vez. E eu não me lembrava mais dos pedidos, né, que eu tinha separado para fazer. Então, na hora que eu amarrei o lençol em mim, coloquei o lençol, eu olhei para a imagem de Nossa Senhora de Lourdes e eu lembro que a única coisa que eu falei foi a sua frase. Eu disse assim: Nossa Senhora de Lourdes, eu te entrego o meu impossível nesse momento, que é a minha coluna. Eu lembro que eu disse isso, eu não consigo andar, eu te entrego o meu impossível. E ali vieram 2 ou 3 voluntários, me colocaram lá naquela piscina, eu mergulhei. E quando eu levantei, eu já levantei totalmente diferente, porque eu esqueci a dor. Eu esqueci totalmente a dor. Eu levantei com um pensamento. Eu só pensava assim: eu tenho que louvar a Deus. Eu tenho que agradecer ao Senhor, tenho que agradecer, porque no meu coração veio aquela passagem dos 10 leprosos, onde eles foram curados e só um voltou para agradecer. Então eu queria ser aquele um. Então, na minha cabeça, eu ficava pensando assim, eu me vestindo, né, para ir embora e pensando: eu tenho que agradecer, mas eu esqueci totalmente a minha dor. E aí a senhora que estava comigo fez o banho também, tomou o banho e saiu correndo atrás de mim, porque até então eu estava com a coluna travada, né? E ela veio correndo ali fora, me sacudiu novamente e eu falei para ela: tem que agradecer a Deus, tem que agradecer a Deus. E ela disse assim: agradecer o quê se você está com a coluna travada? E ela me saculejava e eu falava assim: tem que agradecer a Deus. E aí eu fui colocando... É que a gente sai daquele banho tão sem palavras que Sem palavras. Não é? Parece que você sai dali, algo acontece. Renovado. Renovado. E eu saí dali, aí eu coloquei minha mão nas costas e naquele momento a minha coluna estava meio que adormecida, dormente, anestesiada. E aí eu falei para ela assim: eu não estou com dor. Aí ela: mas como que você não está com dor? Se você entrou com a coluna travada? Eu falei assim: eu não estou com dor. Eu nem tinha pensado em milagre ainda, só falei para ela que eu não estava com dor naquele momento. Nós fomos pro hotel, almoçamos, e eu falei pro Vladimir: olha, eu não estou com dor. E ele falou assim: você tomou o quê? Tomou dipirona? Qual remédio não. dessa vez? Falei: não, eu tomei o banho e lá a minha dor passou, não sei o que aconteceu. E aí o Vladimir foi muito prudente. O Vladimir falou assim: vamos aguardar para ver. E ali passou aquela noite, eu não falei para ninguém. No dia seguinte eu chamei o padre Aldo, que estava conosco, né, naquela peregrinação. Conversei com ele no ônibus, padre Aldo, contei para ele tudo o que aconteceu. E ele disse: minha filha, pode testemunhar. Você recebeu uma graça específica para você. Então você pode testemunhar. E ali eu comecei a falar no ônibus. Então, a partir daquele dia eu passei a reconhecer que, na verdade, eu não era uma filha apaixonada por Nossa Senhora. Na verdade, eu não conhecia Nossa Senhora. Eu, a partir daquele dia, tomei Nossa Senhora como minha mãe, me confessei, e a partir daquele dia eu passei a me sentir muito amada, muito cuidada, né? Eu sou mãe e eu sei como é a preocupação de mãe com os filhos, né? Com o filho doente. Eu vi que Nossa Senhora fez isso comigo, ela cuidou de mim, ela me acolheu. Hoje eu tenho aquela música, né, do Padre Zezinho: Maria de Nazaré, Maria me fez mais forte a minha fé e por filha me adotou. Então eu também digo que essa música faz parte da minha história, porque foi tudo isso que aconteceu. Maria me cativou, Maria fez com que eu mergulhasse naquela água e fosse curada, e Maria renovou a minha fé, porque eu acho que eu não era uma pessoa mariana, entende? Então, depois disso eu passei a estudar muito. Eu passei a estudar muito sobre a aparição. E tem uma frase de Bernadette, Claudinha, que diz assim: esta água é considerada como um remédio, mas você tem que manter a fé e rezar. Esta água não poderia fazer nada sem fé. Então, essa água é importante que ela não é uma água benta, né? Ela é uma água milagrosa, mas não é água benta. Não.
Ela é uma água que foi Eu não tô mais te ouvindo, Claudinha. Alô, tá me Não sei o ouvindo? que aconteceu. Parei de ouvir. Tá, só um minutinho. Ai, que pena. Peraí. Foi? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo Eu parei agora? de te ouvir. Não. Vê o pessoal se tá ouvindo. Alô, tá me ouvindo agora? Bem baixinho, tô ouvindo bem baixinho. Bem baixinho? Aumenta aí seu Pode som falar. de repente, porque eu não mexi em nada aqui. Vê aí. Melhorou? Não? Não, mas eu te ouço bem baixinho, eu vou me aproximar. Não é o ideal. Tá bom agora, não? Não, mas eu tô ouvindo bem baixinho. Mas então eu vou gritar, vou falar mais alto, pode ser? Porque senão vou... Pode, desculpa. A água foi criada por Nossa Senhora. Sim. Ela não é a sim. água do Rio Gave. Ela é uma nascente que não é no Rio Gave. Ela é uma Sim, nascente é independente. É independente, é dentro da gruta. Mas eu tô falando isso porque algumas pessoas pensam que é água benta e não é água benta. Não, é a própria água milagrosa. Essa água, fizeram testes, né, a saúde pública da França, porque teve uma época que ela foi proibida, logo que começou muita gente aí na gruta, a saúde pública proibiu, foi uma confusão, já teve aberta e fechada algumas vezes, mas nunca mais fechou, a não ser, né? Porque eles fizeram testes, é uma água normal, ela tem os componentes de uma água normal, ela não tem nada de especial no componente dela. Porém, ela é especial. A única coisa especial é que ela é milagrosa, né? Ela é especial porque Nossa Senhora criou ela falando o seguinte: tragam aqui os doentes. Aqui isso, venham à fonte, né? Venham à fonte. Venham à fonte. Aqui será uma água que pode restaurá-los, que pode curá-los. Então, ela chama os doentes. Por isso que em Lourdes a gente vê tanto doente. Foi falado ontem na live. Que toca a gente, né? É um local por excelência dos doentes. E quando você estava falando, eu fiquei pensando naquela passagem. Alô? Ih, saiu. Peraí. Tá me ouvindo ou não? Esse telefone. É conexão. Alô, tá me ouvindo? Travou. Oi, Suzana, tá me ouvindo? Sim, voltou. Graças a Deus. Pois é. Então, assim, a conexão é terrível. Então, assim, a gente não vai... Nossa Senhora pede que as pessoas que vão lá se banhem naquela água. Por quê? É um pedido dela. O corpo e cura a alma. É como se você chegasse... Eu sempre dou a imagem do seguinte. É uma ovelhinha que tá suja. Nós somos essa ovelhinha. E a gente chega lá, toma um banho que limpa a gente por dentro e por fora. Entendeu? Amém. E quando você estava falando, eu pensei naquela passagem daquele paralítico que estava à beira da piscina de Betesda. Então, antes de você falar, deixa eu te falar uma situação que completa isso que você vai dizer. O evangelho do dia 2 de abril de 2019 é o tanque de Betesda. Ah, é? Pode procurar na liturgia, o evangelho do dia 2 de abril de 2019, o dia que eu fui curada, é o tanque de Betesda. Gente, mas é igualzinho. É igualzinho o seu caso. É o João 5, o tanque de Betesda. E a palavra fala que Jesus disse para aquele coxo, aquele paralítico, que o primeiro que entrasse, né, após o anjo movimentar a água, seria curado. E foi tudo aquilo que aconteceu comigo. Eu fui a primeira a entrar na água. Eu, sinceramente, me lembro bem que uma das voluntárias, antes que eu entrasse, ela movimentou a água com o braço. Então, eu digo que aquele evangelho, aquela liturgia aconteceu na minha vida naquele dia. Nossa, impressionante. Para você, assim, de verdade, não é impressionante? Para você, quando você ler sempre essa leitura, você vai lembrar disso, não é? Eu descobri isso aqui no Brasil. Eu estava trabalhando lá no consultório, eu estava atendendo. E aí eu parei de atender e falei assim, qual era o evangelho do dia? Eu voltei lá, peguei minha Bíblia e vi que era o tanque de Betesda. Então, Jesus preparou aquele dia. O Espírito Santo te mandou ver que era
né? A leitura Sim, do tanque de Betesda, meu Deus. sim. Olha, tem um outro caso também, que é bem recente, de uma menininha. Ela nasceu, fizeram ela nascer com apenas 26 semanas, porque a mãe corria sérios riscos. E, enfim, ela nasce com 800 gramas, essa menininha, uma italiana. Foi curada há pouco tempo. É um testemunho que está... Eles ainda estão podendo juntar os papéis para poder mostrar que foi um milagre, né? E essa menininha, porque a mãe teve que tomar muitos remédios, e ela também, porque nasceu muito novinha, com 26 semanas, ela, de tanto tomar remédio, queimou o canal auditivo e ficou surda. E quando ela já tinha quase 5 anos em diante, a mãe resolve voltar para agradecer dela ter pelo menos nascido. Né? Ela tem 3 filhos, essa menininha, o mais velho, a menininha, e o mais novo. Né? Quando ela foi lá, ela tinha um filho de 11 meses. E ela foi também numa peregrinação, porque Nossa Senhora vai pedir a Bernadette que os padres levem as pessoas em peregrinação. Olha bem, né? A Lourdes. Então, ela, depois de, enfim, conseguir passar tantos problemas que ela teve, ela fala, eu preciso voltar, eu preciso ir a Lourdes agradecer, porque eu pedi tanto a Nossa Senhora, minha filha nasceu, minha filha está bem, ela usa aparelhos, mas ela está bem, né? Tá uma menina saudável, entre aspas, é serena, e ela vai com a menina. Não tem dinheiro para ir a família toda, o pai não vai, fica com o bebê mais novo de 11 meses. Oi, querido, tudo bom? É o João. Tudo bom, João? E aí, o pai fica e ela vai com a menina e o irmão mais velho. E chegando lá, a menina tá brincando, falando, e de repente ela tira os aparelhos e a mãe fala, coloca seu aparelho para você poder ouvir. Ela falou, não, eu já estou ouvindo muito bem, não preciso mais disso. Jogou fora os aparelhos. A mãe fica horrorizada e aí a mãe vai ver, a menina tá realmente curada, né? Então, Nossa. assim, foi agora, foi 2015 ou 2016 agora. O João E, está aqui ah, porque, na verdade, o João também recebeu uma cura com a água milagrosa. Eu conta, trouxe a João. água. O que Nossa Senhora fez com você? Curou seu ouvido. Diga aqui. É. O João estava com dor de ouvido, com otite. E ele me pediu, porque aqui em casa as crianças sempre pedem a água para beber. Então, ele me pediu a água, eu dei a água para ele tomar e pinguei também no ouvidinho dele. E ele ficou curado, nunca mais teve dor de ouvido. Olha, o que eu acho é o seguinte. Aqui em casa eu costumei os meninos também com água de Lourdes, e eu sou uma super devota, até contei nesse dia um testemunho que eu não vou contar hoje, né? Mas você sabe qual é. Muito grande da água de Lourdes. E o que eu vejo é o seguinte, agora mesmo, né? A minha netinha, a Júlia, ela não tem a noção, né? Mas só da mãe Isso. usar no olho dela, ela não tem mais o problema que tinha, da hipermetropia. Isso. Eu usei, né, na minha vida toda, por exemplo, aqui em casa, ó, tá vendo ali? A gente usa. A Porque, minha acabou. sinceramente, pois é, sinceramente, eu ponho uma gotinha, né? A gente, para não. Eu tinha o Arthur, ele uma vez tinha que fazer, você é dentista, ele tinha que fazer uma cirurgia na boca. Ele era, sei lá, tinha quantos anos? Uns, sei lá, 11, 12, 13, sei lá quantos anos. E eu pensei, falei, ah, meu Deus, aquele medo que, né, a mãe tem, marcava para marcar, e ela falou, vamos lá mais um tempo. Ela olhava, os dentes não tinham mexido, no fim tinha que fazer. Eu peguei, tive a ideia, falei, meu filho, vamos fazer o seguinte, vamos usar água de Lourdes. Aí a gente passava aqui, fazia o sinal da cruz, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, todo dia de noite. Mas eu nem fiz muitas vezes. Os poucos dias que eu fiz, quando eu levei no dentista, ela falou, nossa, o dente se Melhorou. movimentou, não preciso mais mexer. Então, assim, eu estou lembrando desse testemunho, mas são muitos, né? Sim, muitos. É uma coisa E eu assim. acho interessante também, Claudinha, dizer que aqui no Rio, na Basílica Nossa Senhora de Lourdes, eles distribuem a água todo dia 11 de cada mês, após a missa das 16 horas, tá? Isso, aqui no Rio tem. Lá em Vila Isabel, eu já fui lá também. E, Olha, tem uma pessoa perguntando se você já fez novos exames da sua coluna. então, eu estou com um pedido para levar
para fazer, mas eu ainda não fiz. Estou devendo e eu vou fazer. Importante dizer que realmente nunca mais tive dor. Foi no dia 2 de abril, tem um ano, e eu consigo trabalhar normalmente. Eu chamei a minha secretária e conversei com ela. Ela não é católica, ela é evangélica. E eu disse para ela, você se lembra como eu trabalhava? Muitas vezes eu tinha que remarcar os pacientes porque eu não aguentava trabalhar o dia inteiro. E ela me lembra. Falei, então, bota a mão aqui na minha coluna e vê se dói, né? Então, ela mesmo que não é católica, mas ela reconhece que eu mudei. Ela reconhece que eu mudei. Que alguma coisa aconteceu porque eu mudei. Então, isso é muito bonito, porque é um carinho da nossa mãe, não é? Para nós. Eu tenho muitos testemunhos, né, de várias pessoas. Eu tenho uma, que até já faleceu, Dona Heloísa. Eu gostava, é uma pessoa que eu gosto, foi muito, muito bacana, viajou muitos anos conosco. E um dia, depois que a gente veio de Lourdes para Paris, e de Paris é que a gente pega o avião, não é? Nós já estávamos em Paris há 2 ou 3 dias, enfim. Quando a gente já está no aeroporto de Paris, eu estou me lembrando, nós fomos ao toalete antes de embarcar, com aquela mulherada toda. E eu olho assim, ela está lavando as mãos, ela fala, Claudinha, Claudinha, olha aqui minhas mãos. Eu olhei, falei, que houve, Heloísa? Olha! Aí ela me mostrou assim as mãos, e aqui nas mãos dela estava tudo vermelho, tipo carne vermelha. E aí eu me lembrei que a mão dela era toda de branca, sabe? De psoríase. Era toda branca. Vitiligo. 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 Aí eu olhei e falei, ih, o que houve com as suas mãos? Ela, Claudinha, ela falou assim para mim, lavando a mão no banheiro do aeroporto de Paris, voltando para o Brasil. Eu acho que a mamãe do céu me curou, lá na água de Lourdes. Aí eu falei, então me conta se isso é verdade. Aí ela veio para o Brasil, né? Porque ela me falou assim, o médico disse que o dia que a minha mão ficasse, se um dia minha pele ficasse toda vermelha, que eu não me assustasse, que era uma coisa boa. Pois bem, ela ficou curada, ela subia pelas mãos, ela ficou curada, entendeu? Eu tô me lembrando desse caso, eu falei, nossa, outra também, lá em Copacabana, um dia, tô eu com a minha mãe na igreja de Copacabana, e lá tem uma feirinha assim na porta, não é feira, como eles falam, é que troca as coisas, compra baratinho. E ela tava lá na barraquinha vendendo, aí eu passei pra missa com a minha mãe, ela gritou, Claudinha, Claudinha! Eu cheguei perto, ela, olha a minha cabeça. Essa moça, essa senhora, ela tinha uma micose, então ela tinha falhas muito grandes. E eu lembro, sim, que quando ela foi a Lourdes, ela jogou muita água na cabeça com fé, pedindo a Nossa Senhora que a curasse. E ela me mostrou que ela estava cheia de cabelo, que ela tinha ficado boa. Então, assim, são tantas coisinhas de delicadeza que o céu tem com a terra. Porque a gente viveu agora, e vamos viver domingo, Pentecostes, mas a gente viveu agora Jesus junto aos seus apóstolos por 40 dias. E tem uma hora que eles perguntam, Senhor, por que você se mostra a gente e não aos outros? Por que Nossa Senhora faz esse carinho a quem vai lá e não aos outros? Porque é quem você... É justamente isso. É aqueles que querem, que acreditam, que vão lá. Entendeu? É justamente isso. Eu não permiti que nada me impedisse de tomar aquele banho frio, aquela água gelada. Então, eu acreditei que era um pedido de Nossa Senhora. E eu digo que nesse momento de pandemia, nós podemos recorrer a Nossa Senhora de Lourdes, pedindo por todas as pessoas, né, para que isso passe na nossa vida. E ainda digo mais que Nossa Senhora renovou a minha fé. Eu acho que a minha fé hoje é uma fé completa. Antes eu rezava o terço, mas eu acho que eu não rezava com a devoção que eu tenho hoje. Rezava, posso dizer aqui para... Ai, travou. Travou. Entrou uma ligação. Desculpa, Claudinha. Ah, tá. Então, entrou uma ligação. Então, renovou a minha fé. Nossa Senhora hoje é uma pessoa que faz parte da minha vida, da minha caminhada. Eu rezo o terço todo dia com muita devoção. E eu digo hoje que eu sou uma filha de Nossa Senhora. Então, porque é importante a gente dizer que ela intercede por nós. Claro que a cura vem de Deus. A gente sabe disso. Mas a gente sabe que ela, como mãe carinhosa, que ama, né? Ela nos deu Conhece a nossa necessidade. Exatamente. Conhece a nossa necessidade.
Nos dê Aquela dor na minha coluna atrapalhava a minha vida social, minha vida pessoal, profissional. Então, aquilo estava me atrapalhando muito. E Nossa Senhora viu a minha necessidade. Ela olhou para mim como mãe, mãe de Deus e minha, né? Que lindo isso. intercedeu por você, não é? É isso mesmo. Me veio também aquela passagem do que ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão, né? Ele faz uma coisa simples, mas ele obedece, né? E faz uma coisa tão simples e ele sai curado depois do sétimo banho, né? Da 7ª vez que ele mergulha. Uma coisa boba, mas você vê, é isso mesmo. As mesmas coisas de lá acontecem nos dias de hoje, né? E Lourdes é isso. Lourdes é uma coisa simples que nos pede oração, né? Que a gente deve rezar o terço. Ir a Lourdes para orar, para rezar. Aquela gruta, eu fiquei paralisada ali várias horas. Eu não me deu vontade de sair de lá daquela gruta. Deu vontade de passar a noite ali rezando o terço. Lá em Lourdes é um lugar realmente de conversão, de oração. É um local que você não tem como sair de lá sem se transformar, sem se converter, sem ter uma experiência com Jesus, o Filho de Nossa Senhora. É verdade, é verdade. É isso. Ela acaba sendo, 2 anos depois, né? A Bernadette acaba sendo, 2 anos depois da sua morte. Desculpa, eu queria dizer que ela vai acabar sendo freira, mas isso 5 anos mais tarde, ela vai acabar no... É tanta coisa para falar de Lourdes, né? Lá em Nevers, no convento, mas tem uma coisa... Ela se tornou realmente uma pessoa diferente, né? Porque ela teve uma experiência mística enorme, enorme, uma experiência verdadeira com Nossa Senhora. E 2 anos depois das aparições, em 1860, já vai ser considerado pela Igreja como uma aparição verídica. Por quê? Porque todas as vezes que perguntavam a Bernadette, ela repetia tudo exatamente igual. Eles tentavam... Acho que foi a questão do dogma também, né? Da Imaculada Conceição. Sim. A confirmação. Então, eles perguntavam para ela diferenças, ela repetia tudo igual. E o principal que concorreu foi porque ela nem sabia o que estava dizendo e disse: Sim. Eu sou Imaculada Conceição. E pedindo desculpas, sinto muito, senhor padre, porque ela não é a Nossa Senhora. E era, né? Então, A humildade, né? Como Deus faz grandes coisas através das pessoas simples, né? Então, e era. Então, assim, Bernadette sempre foi assim. Você tem ideia, ela já freira no convento em Nevers. Um dia uma senhora vai lá com uma filha no colo e a freira vai visitar uma freira, a freira superiora, para fazer um colóquio com a freira. E a menininha estava assim, ela vai e pega essa menina, entrega no colo, a freira entrega no colo da Bernadette, da freira Bernadette, né? Da irmã. E fala para ela: olha, não põe essa menina no chão de jeito nenhum, segura ela no colo o tempo todo. Tá bom. Só que depois que elas conversam lá, quando ela vai buscar a menina, Bernadette está chorando. E aí fala: puxa, me desculpa, me perdoa. Eu deixei ela no chão, me perdoa. A freira olha, fica horrorizada, a menina correndo pelo convento, brincando, feliz. A menina não andava. Tinha um problema nas pernas que era a tristeza da mãe. Então, assim, como a menina se sacudiu muito no colo da Bernadette, ela acabou botando no chão depois de um tempo, mas ela não sabia que a menina não andava e a menina andou. Entendeu? E isso aí vem confirmar que nada é impossível para Deus, né? Você imagina como Bernadette era uma pessoa especial. Ela nem sabia, ela não percebeu, entendeu? Como a gente já está no fim, eu gostaria sim, a gente pode fazer uma live um dia só de testemunhos, de todos os tipos de testemunhos. Mas agora não dá mais tempo. Eu quero só te agradecer a todas as pessoas que entraram novamente, né? Eliane, Luci, Sula, Laís, Toninho, que sempre está com a gente, né, Toninho? Amância, Magali, que sempre está com a gente mais uma vez. Meus sentimentos, tá bom? E todos vocês que, né, acompanharam essa live, você, Suzana, com a sua disposição, sua dedicação, muito obrigada. Minha prima lá de Natal. Hã? Minha prima lá de Natal, Eliane e Edilene. Isso, muito bem. Então, assim, todo mundo que participou, né, agradeço. E eu queria terminar a gente rezando uma Ave Maria por todos os doentes e
pelo nosso Brasil. Maior Sim, país católico do mundo, não é? Aquele que Nossa Senhora está aqui pertinho da gente, vamos pedir que ela interceda, né, por todos nós. Então, vamos lá? E nessa tarde, Nossa Senhora venha renovar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, que dias melhores virão, né, Claudinha? Pela intercessão da mãe que nos leva sempre para o filho. Vamos fazer Amém. o nome do Pai como ela ensinou para Bernadette, o nome do Pai da cruz, bem longo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. por nós. Ela aqui está com a roupa de Fátima. Mas ela tem a roupa de Lourdes. Trocou de roupa. Trocou de roupa. Uma coisa tão simples de entender e que muitas pessoas não querem entender, não é? Claudinha, olha, uma alegria participar com você. Amo sua família. Agora aqui em casa, eles são fãs do Arthur. Viu, Arthur? Lucas e Mariana. Um abraço a todos vocês. Tá? Eu que agradeço, sou fã da sua família também. Deus abençoe. Não estou escutando mais. Eu que agradeço, sou fã da sua família também. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.